Bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui. Sou a Maria Luísa. Estamos no terceiro dia da primeira semana do idoso da Casa Ondina Lobo e hoje teremos a programação voltada para a palestra do Dr. Wilson Jacob Filho, que vai falar sobre saúde da pessoa idosa. Temos ainda amanhã prevista a palestra sobre violência com a pessoa idosa e sexta, ambiência e expectativas futuras. No sábado, o leilão beneficente, que está organizado da seguinte forma: às 10 da manhã serão apresentados os itens e às 14 horas ocorre o leilão propriamente dito. Então, a nossa programação está definida dessa forma e gostaria de ratificar que qualquer contribuição com a Casa Ondina Lobo pode ser feita através de Pix. E o Pix do Ondina Lobo é o CNPJ 62 788 484 1000 ao contrário 32. Passamos agora, então, a palavra para o Dr. Rogério Rebelo, que é médico, doutorado em fisiologia, pós-doutorado em medicina laboratorial e MBA executivo. Há 21 anos é voluntário da casa e atualmente diretor voluntário de saúde. Dr. Rogério, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui conosco nessa semana maravilhosa que a Casa Ondina Lobo está promovendo, com foco nos nossos idosos e nos idosos em geral, com discussões extremamente relevantes. É muito importante hoje o dia para mim, porque teremos conosco o professor Wilson Jacob Filho, que é o professor titular de geriatria do HC na Universidade de São Paulo. E principalmente porque estamos comemorando esse ano 15 anos de parceria entre a Casa Ondina Lobo e o Serviço de Geriatria da USP, que nos dá apoio em todas as frentes de cuidado do idoso, com aquilo que tem de mais moderno, mais avançado na geriatria no Brasil e no mundo. Essa parceria começou no dia 1º de fevereiro de 2006 e ela está estruturada em 3 grandes pilares. Um pilar principal, que é assistência aos nossos idosos na casa. Então, eu posso dizer que a assistência geriátrica do idoso da Casa Ondina Lobo sem sombra de dúvidas, o melhor que a gente pode oferecer para os nossos idosos. O pilar de ensino. Os residentes de último ano da geriatria passam em rodízio na casa mensalmente para entenderem e aprenderem como funcionam as instituições de longa permanência e colaborarem muito também no cuidado dos nossos idosos. E um pilar de pesquisa muito estruturado para trazer aquilo que podemos ter de melhor para pesquisa na área de idosos institucionalizados. Então, é uma parceria de longo prazo e hoje o Wilson vai abordar o envelhecimento saudável, mostrando que isso é possível e é aquilo que todos nós almejamos no decorrer de nossas vidas. Para falar um pouco da estrutura de saúde da Casa Ondina Lobo, né, nós temos uma área de saúde muito estruturada e ela se caracteriza por aquilo que todos nós precisamos para cuidar de nossa saúde, que é a multidisciplinaridade. Então, além do apoio de todo o serviço de geriatria da USP, comandado pelo Wilson há 15 anos, nós temos na casa 2 geriatras que se alternam no cuidado e no atendimento dos nossos idosos e orientação dos residentes no dia a dia. Os residentes, como eu já comentei, também passam mensalmente 12 meses por ano na casa, no seu último ano de residência na Universidade de São Paulo, quando no final do qual eles se tornam geriatras certificados, e com isso também tem essa grande experiência em LPI, porque é fundamental a presença do geriatra nas casas de idosos de uma forma geral. Mas, além disso, nós temos também todo o apoio da preceptoria da geriatria da USP, junto às nossas médicas e aos residentes, e equipes multidisciplinares nas mais diferentes áreas. A fisioterapia também, com longo prazo, um longo tempo de parceria, completando 20 anos com a Unip.
Também com a fisioterapia da USP, nós temos uma área de nutrição com nutricionista e apoio de voluntárias, também médicas, da área de nutrologia, voluntários de psicologia e estagiários de psicologia, uma área de enfermagem extremamente estruturada, com a enfermeira responsável, técnicos de enfermagem para cuidado do dia a dia, 24 horas por dia dos nossos idosos, além de áreas de saúde multidisciplinar alternativa, com acupuntura e várias outras áreas, também com presença de voluntários muito envolvidos na casa. Então, a característica da casa de nos acolhermos da melhor forma possível os idosos carentes, nós estruturamos uma área de saúde com várias parcerias com universidades, com a equipe própria da casa e vários voluntários. E entre voluntários médicos, nós temos a área que eu já mencionei de nutrologia, oftalmologia, dermatologia e diversas áreas conforme necessário. E eu tenho que ressaltar também que a assistência social é um componente fundamental, né, no dia a dia do cuidado dos idosos. Nós temos nosso assistente social, temos apoio da odontologia, também do HC da Universidade de São Paulo, então com consultório dentário e presença semanal de odontólogos. E não posso deixar de ressaltar importantíssimo apoio de todo o Sistema Único de Saúde, né, que a gente cada dia vê o quão importante no nosso Brasil. Acho que agora a vacinação, que sempre foi algo super relevante dentro do nosso sistema de saúde universal, mas não é só isso, né? Todo o atendimento dos idosos, quando nós precisamos, nós temos apoio das UBSs, das AMAs, das UPAs, dos hospitais do Sistema Público de Saúde, que nos garantem oferecer ao nosso idoso o melhor cuidado de saúde possível, seja na casa ou, quando é necessário, fora da casa, com apoio das UBSs, UPAs e hospitais do Sistema Público de Saúde. Então, isso é para fazer um resumo para vocês, né, que dentro do envelhecimento, o cuidado de saúde é uma parte fundamental, a casa é totalmente estruturada para isso, se compara às melhores instituições do mundo em termos de cuidado multidisciplinar de saúde do idoso. Inclusive, a gente tenta, sempre que possível, contribuir para as políticas públicas relacionadas a essas áreas, bem como servir de benchmarking para as outras instituições. Sem mais delongas, eu quero agradecê-los muito. Nós somos uma instituição que depende para a nossa sobrevivência da doação, então, como já foi ressaltado, é muito importante que essa semana, quem puder contribuir, tenha aí no nosso site, durante a apresentação, já foi falado, como todos podem contribuir, e para que continuemos essa missão que já dura mais de 50 anos no acolhimento de nossos idosos da melhor forma possível. Muito obrigado a todos, um excelente evento, e eu agradeço muito, Wilson, por esses 15 anos de parceria, por estar aqui conosco. Obrigada, doutor Rogério. Nós, a partir de agora, vamos fazer uma apresentação de um vídeo da casa, que é apresentado, na verdade, pela senhora Catarina, que tem 87 anos e é moradora há 3 meses na casa. Vamos ao vídeo, então. Você sabe como é que chama cobrador de ônibus do Japão? Ih, não sei não. Tanaka, traca. E gari, catador de lixo. Cataí? Gari. Cataí. Catando caco. É o nome. E o último para encerrar com chave de ouro. Diga. Topless. Ih, velho. Chique. Um, dois, três, Catarina. Eu sou Catarina, mas como eu fui conhecida como cabeleireira, meu apelido era Cate. Então eu tinha um salão na Igreja Julieta, tenho muitas ex-clientes que eu mando um grande abraço saudoso, né? Tenho uma família muito bonita, 3 netos que eu amo demais. E eles me torcem muito pela avó, né? E agora eu estou residindo aqui na casa Ondina Lobo. Tem pessoa que tem preconceito sobre essas casas, mas não deve ter, porque aqui tem qualidade de vida. Eu gosto muito daqui. Eu vou falar um pouco deles.
A comida é boa, a limpeza é demais. E o tratamento é humano, bem humano, muito bacana. E eu estou contente aqui. Então, quem tiver que trazer alguém, pode trazer, não tem problema. Catarina, e como que começou essa sua vocação de contar histórias? Olha, quando eu era menina, a gente era muito pobre. Aliás, eu gosto de contar da minha pobreza. Eu era tão pobrinha que eu comia cachorro-quente só com molhinho. Agora eu como com 2 salsichas. Então eu acho que eu estou rica, né? E o pai se sentava nós tudo à volta dele, com aquela fogueirinha ali, e contava as histórias para nós. Às vezes vinha com o compadre dele, contava também. E a mãe contava as de conto de fadas. Eu estou esperando meu príncipe no cavalo branco até hoje. E foi assim. Então eu vou contar a minha historinha antiga para vocês. Me perdoe os erros de português que tiver no meio aí e tal. Então, numa pequena cidade do interior, uma cidadinha, safadinha, pequenininha, um prefeito tomou posse. Aí ele saiu com o vice conhecer a cidadinha. Ele disse, mas está muito feio isso aqui, olha quanta placa escrita errado. Aí conserta-se caçarola com 2 S, o que é isso? Não. Resolveu fazer um concurso de a placa mais perfeitinha que aparecesse, ia ganhar um conto de réis. Naquele tempo era conto de réis e era dinheiro para chuchu. Daí foi aquela fila quilométrica de gente com placa nas costas aparecendo lá. Eles foram eliminando. Essa está errada, sai fora. Essa também está errada, sai fora. Essa também. Só escapou uma, de um senhor chamado Seu João. Seu João, então, o senhor que escreveu foi, tá? Mas, Seu João, alfaiataria Águia de Ouro está com erro. Como? Está faltando acento na águia. Não carece de acento nenhum, seu prefeito. Não carece de acento, não. Porque não é águia de ouro, é agulha de ouro. Gostou? Catarina, como que é ser idosa hoje? Como? Como que é ser idosa hoje? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 86 anos, a maioria está nessa idade. Tem muito preconceito, as pessoas não gostam, não têm paciência, né? Mas eu arranco o meu espaço, eu vou chegando, né? Então, eu tenho um carinho muito grande com as pessoas idosas, porque eu trabalhei 10 anos com terceira idade na faculdade. E daí, eu chego nela, você está tristinha? Porque, puxa, não sei, dou um abraço, acabo falando uma besteirinha, eu deixo a pessoa alegre. Então, eu tenho essa capacidade que eu gosto muito, de erguer o astral das pessoas. E nessa aí, o meu vai lá e riba. Minha autoestima está lá em cima. Pessoal, vamos esperar com ansiedade ao fim da pandemia, porque daí essa casa vai ter muita festa, muita coisa bonita aqui, bingo, cantor sertanejo que vem se apresentar aqui, a casa vai virar uma festa. Vamos esperar, vamos aguardar. Um beijo eu mando para quem? Para todos? Para todos. Um beijo para todos. Que maravilha, dona Catarina, esse seu astral alto realmente aumenta a autoestima de qualquer pessoa que a escuta. Passamos agora, então, à apresentação do nosso palestrante, nosso ilustre palestrante, o Dr. Wilson Jacob Filho, que vai falar sobre saúde da pessoa idosa. O professor médico formado pela Faculdade de Medicina da USP em 76, em residência em clínica médica no Hospital das Clínicas em 77 e 78, médico assistente da divisão de clínica médica do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em 79,
especialista em geriatria pela Associação AMB-SBGG em 1982. Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP em 88, professor doutor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em 89, coordenador-geral do Núcleo de Atendimento Domiciliar do Hospital de Clínicas em 96, coordenador do Hospital Dia do ICHC da Faculdade de Medicina em 98, diretor do Serviço de Geriatria do HC, Faculdade de Medicina USP em 99, professor livre docente da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP em 2004, especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 2005, professor titular da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina em 2006, e tem experiência na área de medicina, com ênfase em geriatria, atuando principalmente nos seguintes temas: idoso, envelhecimento e atividade física. Professor Wilson, é um prazer recebê-lo aqui. Já fazia alguns anos que não nos encontrávamos, inclusive virtualmente, novamente. E antes de lhe passar a palavra, nós temos um suporte luxuoso do Marcos e da Isabela, que estarão recebendo perguntas e manifestações. O senhor prefere que elas fiquem para o final ou pode ser durante a sua apresentação? Para mim, indiferente, Maria Luísa, fique à vontade, os nossos receptores das perguntas, se acharem oportuno que ela seja feita durante, eu já incluo a resposta na apresentação. E, no final, teremos um tempo reservado para uma conversa que eu espero seja bastante produtiva, porque é aí que eu aprendo. Todos nós. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Maria Luísa, muito obrigado, mas os agradecimentos mais expressivos vão a Rogério Rabelo. Como ele bem disse, em janeiro de 2006, eu me preparava para o concurso que aconteceu no dia 26 e 27 de janeiro, quando eu recebi um recado via internet, via e-mail, do Rogério dizendo que ele ocupava o cargo que ocupa e que ele queria fazer uma interação com o Hospital Escola. Eu pedi a ele que prorrogasse este encontro por alguma semana e logo em seguida ao concurso nós conversamos e iniciamos aquilo que eu considero um dos pontos altos da residência de geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Então, nós temos que comemorar que há 15 anos a Casa Ondina Lobo faz parte do programa temático da residência e da especialização em geriatria dos ingressos no programa de residência e especialização do Hospital das Clínicas. Se nós fizermos o cálculo de 20 pessoas por ano, que é o que temos de entrada, 16 residentes e 4 especializandos, nós temos 300 pessoas cuja formação incluiu a passagem pela Casa Ondina Lobo. E não é raro que muitas vocações foram reveladas neste período. Trabalhou conosco o Flávio, que foi assim, preparado para trabalhar em instituições de longa permanência e durante alguns anos foi o nosso preceptor na Casa Ondina Lobo e que é hoje uma das excelências na área de atenção a instituições de longa permanência, mudou-se para Bragança Paulista e lá desempenha o seu trabalho de uma maneira muito eficiente. Isso é para historiar o quanto importante é a Casa Ondina Lobo também no cenário da formação profissional. E eu estou falando só dos médicos, mas outros médicos especialistas em cuidados paliativos, outros profissionais na área da saúde do idoso e na área da assistência específica em cuidados paliativos, formaram-se dentro deste ambiente profícuo de assistência e ensino e assistência, e, por que não, também de pesquisa. Os nossos estudos feitos sob o auspício do Rogério e de um time de pesquisadores já estão em vias de publicação, mostrando como a Casa Ondina Lobo conseguiu conter surtos da Covid de uma maneira bastante eficaz e exemplar para todo o território nacional. Então, é um privilégio estar aqui, Maria Luísa, é um privilégio estar aqui, Rogério Rabelo,
privilégio estar aqui a todos aqueles que nos veem e ouvem, e eu vou conversar sobre um tema que é do meu maior interesse pessoal e institucional e profissional, que é o envelhecimento saudável, a única maneira pelo qual eu consigo ver um ganho para o prolongamento da expectativa de vida que nós tivemos na metade do século passado para cá e que pode se tornar um grande prêmio ou um grande ônus, dependendo da forma que a gente conduz este envelhecimento. Nós podemos pôr em tela a nossa apresentação e a pergunta é uma pergunta que muito frequentemente foi feita no passado de uma maneira enfática, é até desafiadora, mas que hoje nós sabemos que sim, que isso é possível. Temos vários exemplos de envelhecimento bem-sucedido, ou envelhecimento ativo, ou envelhecimento saudável, como eu prefiro chamar, mas são sinônimos de êxito de um processo do qual nós falaremos. O próximo, por favor. Lembrar que nós estamos vivendo já o 70% daquilo que é a chamada transição epidemiológica, que se inicia na metade do século passado, em 1950, e que culminará com a sua grande mudança da perspectiva etária em torno da metade deste século, que é 2050. Nestes 100 anos, o mundo, e em especial o Brasil, passa de um perfil de composição populacional, perfil de composição etária da população, de base muito larga e de ápice muito estreito, que foi de uma maneira, vamos dizer, ufanista, chamada Brasil, um país de jovens, porque a grande maioria da população se concentrava nas 3 primeiras décadas de vida, mas que, visto ao olhar da razão, ela só se concentrava nas 3 primeiras décadas de vida porque não sobrevivia às 3 primeiras décadas de vida. Porque uma grande fração da população morria precocemente. Na medida em que nós fomos implementando as condições de saúde básica e de cuidados com a saúde no transcorrer da vida, esta base foi se estreitando, portanto, o número de filhos foi diminuindo progressivamente e a condição de envelhecer foi aumentando progressivamente. Então, este é 2020, aonde os nascidos vivos têm grande probabilidade de chegarem aos 60 anos e uma probabilidade já significativa de chegar além dos 80 anos. E em 2050, nós teremos praticamente todos os indivíduos com a probabilidade de envelhecer e de chegar aos 80 anos ou mais, também bastante significativo. Aí eu faço um pequeno à parte, que é envelhecer, obviamente, é um processo. Consideramos idosos indivíduos com 60 anos ou mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, é para fins estatísticos, não quer dizer que aos 60 anos sou diferente do que era aos 59, mas já pertenço à estatística dos idosos, e a partir dos 80 anos sou um muito idoso, ou um very old na língua inglesa. Este very old ou muito idoso tem também uma importância estatística porque merece cuidados ainda mais especiais. Então, dentro do grupo dos idosos, eu devo entender que dos 60 aos 79, eu sou ainda um idoso jovem. A partir dos 80 anos de idade, eu serei um idoso, ou um very old, ou um old. Terminologias muito, muito semelhantes. Então, entender que esta transição epidemiológica é aquela que nós estamos vivendo. Quem nasceu próximo da segunda metade do início de 1950, da virada da metade do século do ano passado, e viverá dentro deste século, está vivendo a transição epidemiológica, e, creio eu, somos nós que estamos nos vendo e nos ouvindo. Próximo, por favor. Isto aconteceu de uma maneira bastante heterogênea no mundo. Em alguns países, houve uma demora para que houvesse o envelhecimento populacional de maior que um século. Suécia e França, por exemplo, duplicaram a sua população de idosos em mais de 100 anos, durante mais de 100 anos.
O Brasil, a Coreia, a China, a Tailândia são exemplos de países em desenvolvimento cuja transição epidemiológica é muito rápida, muito curta. Nós duplicamos a nossa população de idosos em menos de 20 anos. Isto é visível, cada um de nós já viveu essa experiência. Volta num lugar que não visita há algum tempo e fala, gente, o que está acontecendo que tem tanto idoso por aqui? Olha para um prédio onde morou há 20 anos atrás e diz, cadê as crianças? Cadê o playground que estava aqui? Cadê aquele ambiente favorável no restaurante que oferecia serviços especiais para as crianças enquanto os pais degustavam a sua refeição? Não existe mais, ou se existe, é muito raro. A nossa transição epidemiológica foi encurtada. Que bom, hein? Como nós somos rápidos, como nós somos eficientes. Nada disso. Sem falso idealismo. Não, nós temos um problema muito mais vigente. Nós temos um problema que exige soluções muito mais imediatas, porque começamos a nos preparar tardiamente e já temos um problema imediato acontecendo entre nós. O próximo. Ótimo. Foto de Madrid, 2006. Olha Madrid de quando nós começamos a ir à Casa Ondina Lobo. Foi ao congresso da International Association of Alzheimer's Disease. Em Madrid, estou fazendo o City Tour já depois do fim do congresso, para ninguém achar que eu fui lá passear. E do alto vi esse ponto de ônibus e fotografei. Só tem idoso no ponto de ônibus. E os senhores não pensem que estamos diante do INSS de Madrid, não é verdade. É uma praça central de Madrid, onde as pessoas desfrutavam de um sábado pela manhã do tempo disponível. A Europa já estava assim. O Brasil está assim, um pouco defasado, mas num processo muito mais rápido e muito mais recortado. Próximo. Eis a curva dos centenários japoneses. Aqui eu aproveito para dizer, primeiro, o crescimento de centenários é exponencial, como aquele gráfico, como aquelas pirâmides em vermelho mostraram, e o que é mais interessante, as mulheres sempre num crescimento maior do que o dos homens. Maria Luísa, mulheres vivem mais que homens em qualquer parte do mundo. Há uma diferença da expectativa média de vida em diferentes países, mas sempre as mulheres com um gap adicional em torno de 7 anos. Eu costumo dizer que é porque os homens tratam muito bem das mulheres, mas nem sempre eu sou aceito em termos de argumentação. Existem inúmeros fatores que levam a isso, e quando se imaginava, lá na década de 80, em que estes números já demonstravam essa diferença, de que a mulher, adentrando ao mercado de trabalho, se expondo a todos os riscos que a vida profissional oferece, a todas as pressões, que esta diferença diminuiria. Não diminuiu. Não diminuiu, até aumentou em coisa de decimais, mas nitidamente não era uma condição de proteção. A mulher não estava protegida dentro de um ambiente domiciliar, e sim é uma característica biológica e comportamental, talvez de acessibilidade aos serviços de saúde, que merece bastante consideração. Passo o próximo. Ótimo. São determinantes do envelhecimento clássico, todo mundo sabe isso. Fator genético, fator estilo de vida e o fator ambiente aonde eu envelheço. Fator genético lá na concepção, não ao nascimento, na concepção, juntaram-se os gametas do pai e da mãe, deram origem a um novo ser, já está formado a condição genética de cada um de nós. Primeiro dia, segundo, terceiro, quinto, nono mês de vida, quando nós viemos à luz, já com a genética bem definida. Estilo de vida é aquilo que nós vamos assumir como opção. Às vezes não tão opcional assim. Eu tenho estilos de vida que são impostos pela condição social, pelo ambiente, ou seja, uma interação muito grande entre estilo de vida e ambiente. Ambiente é evidente. Insalubridades ou salubridades que são oferecidas ao espaço de moradia
ou de exercício profissional que cada um tem. Então, estilo de vida e ambiente são as coisas mutáveis. A condição genética, por enquanto, não posso dizer o que acontecerá em algumas décadas, mas, por enquanto, é naturalmente definida pela fusão dos gametas. Mesmo numa gestação ou numa inseminação, numa concepção em proveta, nós teremos a junção de dois gametas, um espermatozoide e um óvulo, e instalar-se-á a condição genética. Muito bem. O que vem nesse gráfico estilizado, obviamente que não são dados biológicos, é que a condição genética perde importância no transcorrer da vida. E a condição estilo de vida e ambiente ganha importância no transcorrer da vida. Então, é evidentemente que há uma genética importante, e eu acabei de falar dela. A concepção genética do elemento feminino, o XX, vai garantir por toda a vida um plus de expectativa maior do que a do homem. Então, isto não vai variar durante a vida. Mas os outros determinantes genéticos, talvez sim, se a minha condição de estilo de vida ou de ambiente for incrementá-los ou diminuí-los. E aí eu falo disso. O estilo de vida, os hábitos de saúde ou de risco, e o ambiente mais salubre ou mais insalubre são fatores determinantes. Eu trouxe um exemplo bem prático para isso. Próximo. Essas duas senhoras são gêmeas univitelinas. Nasceram gêmeas idênticas e foram separadas ao nascimento. Uma delas foi levada para os Estados Unidos, na época da guerra. Nasceram em Londres. Uma delas foi aos Estados Unidos, a outra foi levada para a Rússia. E cada uma viveu em ambientes diferentes, em condições de vida diferentes. A genética é idêntica. 78 anos depois, essas senhoras se encontram. E os senhores talvez tenham dificuldade em ver algum grau de semelhança entre elas, dado as condições ambientais e de estilo de vida que elas tiveram durante toda a vida. O próximo faz o contraponto deste. Esses dois sacerdotes nasceram gêmeos univitelinos também, entraram no mesmo convento no mesmo dia, viveram no mesmo ambiente a vida toda e tiveram uma semelhança muito grande entre o seu comportamento de hábitos de saúde. E já muito idosos, ambos acamados, ambos incomunicáveis, cada um sendo assistido por um grupo de pessoas, um deles faleceu na manhã de um determinado dia, o outro na tarde do mesmo dia. Ou seja, dois cursos de vida muito semelhantes, porque a genética, as condições ambientais e o estilo de vida foram extremamente semelhantes, mostrando que sim, que há uma regra, que essa regra é majoritária na maior parte dos casos, na quase totalidade dos casos, mas que ela, quando modificada, tem produtos completamente diversos. O próximo, por favor. Ótimo. Esse senhor, a família nos autorizou a mostrar a foto de uma maneira não identificável. Está sendo atendido em domicílio pela nossa equipe de assistência domiciliar e foi encontrado em condições muito precárias, muito mais precárias do que essa quando foi feita a foto. Ele é totalmente incomunicável, ele não é capaz de ter nenhuma função de autocuidado, nenhuma função de nenhuma das funções necessárias para ser independente ou autônomo. Os cuidados com ele são cuidados de manutenção da sua integridade física e social e de um respeito para a fase da vida que ele tem. O clique, por favor, mais um clique. Ele tem apenas 67 anos de idade e foi acometido pelas doenças que provocaram essa condição muito antes dos 60 anos. Mais um clique, pode ser mais 2 cliques. Esta senhora, em contrapartida,
tem mais de 80 anos, tem 82 anos de idade, e nos procurou porque não estava conseguindo subir bem as escadas da sua moradia. E não tinha nenhuma doença, nada que pudesse justificar a ausência da capacidade de subir escada. Propusemos a ela um programa de fortalecimento muscular e ela topou de uma maneira até mais intensa do que nós prevíamos. Ela está fazendo leg press com 80 quilos, são 2 rodelas de 20 quilos de cada lado, o que eu não sugiro seja feito por ninguém em primeira fase de treinamento. Ela chegou a esta carga depois de muitos meses de treinamento e readquiriu função, mostrando que os extremos não são idade dependente. Este é o ponto importante. Esse senhor adoece de uma maneira muito precoce por condições desfavoráveis à saúde, e esta senhora ganha função numa fase bem avançada da vida, já muito idosa, dependendo das condições favoráveis e da intenção dela de manter-se autônoma e independente. Próximo. Desnecessário dizer que o indivíduo está o tempo todo interativo com a sociedade, somos todos nós pertencentes a uma sociedade, fazendo parte dela, e que ambos envelhecem, o indivíduo e a sociedade. E que o indivíduo e a sociedade se identificam como favoráveis ou desfavoráveis diante da funcionalidade. Funcionalidade alta não requer um ambiente tão favorável à sua autonomia e independência. Mas o ambiente favorável à autonomia e independência acolhe com muito mais resposta, com muito mais prontidão, aquele indivíduo que, por conta do envelhecimento, perde parte da sua capacidade funcional. Esta interação ambiente-indivíduo é fundamental para o desempenho das funções. Um ambiente hostil revela incapacidades que não são reais, são relativas. Ele é incapaz de fazer aquilo porque o ambiente não lhe favorece. E a recíproca também é verdadeira. Ele é capaz de fazer aquilo porque o ambiente lhe favorece. Próximo. Desnecessário dizer, mas oportuno lembrar, que saúde não pode ser entendido como ausência de doença, senão todos nós teríamos um período de saúde muito limitado nas nossas vidas. Saúde é muito mais do que isso. O próximo, já numa definição antiga, mas presente até o momento, saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, as 3 dimensões, os 3 universos daquilo que me faz diferente e daquilo que me caracteriza perante o ambiente em que eu vivo e a sociedade ao qual eu pertenço, se incluem no ambiente físico, psíquico e social. Se isto me permite um bem-estar, não se isto é perfeito, hein? Se isto me permite um bem-estar, eu tenho saúde. Se isto não me permite um bem-estar, eu não tenho saúde e preciso conduzir isto para que eu possa ter saúde. Então, essas 3 dimensões interagem o tempo todo e favorecem o entender melhor o que é que pode ser feito no indivíduo ou com o indivíduo e o que é que tem que ser feito no seu entorno para que algo de bom aconteça. O próximo. Saúde, em última instância, é o estado funcional. Como eu funciono, a despeito das minhas doenças. Neste momento, eu estou fazendo aquilo que quero, da maneira que quero, a despeito das minhas doenças, a despeito das minhas limitações, a despeito daquilo que eu tenho que corrigir para estar bem, mas é o estado funcional que me permite fazê-lo. Poderia eu não ter nenhuma doença e não ter saúde. Mas, na maior parte das vezes, o que eu tenho é um indivíduo com múltiplas doenças, bem cuidadas e bem diagnosticadas, tendo saúde. Próximo. Ok. Essa curva usaria muito do nosso tempo, então vou me limitar ao seguinte. Período intrauterino,
período de desenvolvimento que culmina em torno da terceira década de vida, período de envelhecimento que, em geral, vai até a oitava, nona década de vida. Considerado idoso, o indivíduo que ultrapassa os 60, considerado muito idoso, o indivíduo que ultrapassa os 80. Peguei duas pessoas, esta que tangencia o melhor desenvolvimento e esta que tangencia o pior desenvolvimento. Se quiserem, aquelas dois personagens da tela anterior, João, acamado, Maria, aqui fazendo exercício. Atingiu a plenitude do seu desenvolvimento até a terceira década de vida, porque teve boas condições de gestação, boa condição de desenvolvimento. Ah, mas isso é muito caro. Não é. Estamos falando de coisas muito básicas, de alimentação, de atividade física, de rede de suporte social, de ambientes favoráveis ao desenvolvimento. Nada parecido com ressonância de 7 Tesla. Nada disso. É a atenção básica da saúde. Daqui para frente, haverá um declínio. Este declínio é fisiológico, faz parte do processo. Mas reparem que, tanto em A quanto em B, aos 80 anos de idade, esta pessoa está distante do seu limiar de perda da autonomia e independência. E isso aqui vai longe, ultrapassa a expectativa máxima de vida da pessoa se ela continuar neste patamar. Esta evolução de A para B é onde predomina a senescência, mudanças inerentes ao passar do tempo. Os nossos cabelos claros, não é, Rogério? Cabelos prateados, é da senescência. A nossa alteração da elasticidade da pele é da senescência. A nossa diminuição da acuidade auditiva para sons mais agudos, idem. A nossa diminuição para acomodação do ângulo de visão, exigindo que eu tenha algum grau de ajuda bifocal, é da senescência e outras tantas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas vem para o plano inferior do desenvolvimento e já começa em algo preditivo e atinge a melhor condição muito aquém daquilo que seria possível. E daqui, para ultrapassar a linha, o limiar de autonomia e independência, é muito rápido. Foi o que aconteceu com José. José, antes dos 60 anos, já era um ser dependente. E rapidamente evoluiu, quiçá José chegue aos 80 anos de idade, numa condição cada vez maior de dependência. A este fenômeno agravado pelas doenças, insisto, doenças físicas, psíquicas ou sociais, nós damos o nome de senilidade. Então, é correto dizer, Maria Luísa, conheço um homem de 92 anos de idade que vive a plenitude da sua senescência. E também dizer, olha, mas ele tem um filho que, infelizmente, acumula uma grande senilidade. E eu vou entender exatamente o que você quis dizer. A diferença desta pessoa de igual idade na melhor posição e na pior posição vem sendo cada vez mais denominada como fragilidade. Este indivíduo é um idoso frágil. Este indivíduo é um idoso não frágil, robusto. E, obviamente, existe uma diferença em cada idade. Mas reparem, esta diferença vai aumentando com a idade. Portanto, o envelhecimento é um fenômeno de heterogeneidade. Nós somos muito mais parecidos lá no berçário do que nós somos na Casa Ondina Lobo. Na Casa Ondina Lobo, ou em qualquer ambiente onde muitos idosos convivem, nós somos muito mais diferentes do que éramos quando nascemos ou na nossa infância. Porque vamos pegando características ambientais e de comportamento e de estilo de vida, além das genéticas, que vão nos dando texturas e cores diferentes. Passo próximo.
Isso mostra a expectativa de vida na mesma idade de indivíduos saudáveis, robustos, mais ou menos a barra amarela, e frágeis, a barra laranja. Reparem que o indivíduo saudável aos 70 anos, robusto, tem 3 vezes praticamente a expectativa de vida de um idoso frágil. E que o indivíduo robusto aos 85 anos tem mais expectativa de vida do que um frágil aos 70. Isso é importantíssimo para a tomada de decisão. Se eu estou pensando em trocar a válvula cardíaca de um indivíduo, eu tenho que saber que ele está em diferentes patamares de expectativa de vida. A relação custo-benefício ou risco-benefício completamente diferente para essas 3 camadas da população. E dirá você, mas aos 90 anos, aos 90 anos eu tenho uma expectativa de vida de mais 6 anos para o idoso robusto. Tem todo o sentido botar uma prótese valvar ou uma prótese articular neste indivíduo, porque ele tem mais 6 anos para desfrutar disso. Talvez no indivíduo frágil, aos 90 anos de idade, o pensamento seja diferente. Próximo. As condições que promovem o envelhecimento ativo já foram muito pequenas e muito frequentemente resumidas de uma maneira errônea à condição socioeconômica. Não é verdade. São inúmeros os determinantes ou domínios de um envelhecimento ativo. Do indivíduo, da sua rede de suporte social, do ambiente como um todo e das condições políticas vigentes para que aquilo aconteça. Então, nós acabamos de viver uma política de saúde que priorizou o idoso nas campanhas de vacinação. Bingo! É isso mesmo. Eram os indivíduos com maior risco de agressividade da doença. É aí que nós protegemos a comunidade, onde ela mais precisa ser protegida. E a recíproca também é verdadeira para outras situações onde a infância é o ambiente mais favorável. Então, entender que tudo isso faz parte de um complexo e que cada uma das ações impacta na outra. Próximo. Ótimo. O que ameaça o envelhecimento ativo? 3 parâmetros interativos. As multimorbidades, ou seja, as múltiplas doenças crônicas, e são crônicas porque eu não consigo curá-las. A polifarmácia, que são a quantidade de medicamentos que são usados, prescritos ou tomados voluntariamente. E as limitações funcionais que as multimorbidades e a polifarmácia determinam sobre o indivíduo. Porque eu tenho o efeito da doença e eu tenho o efeito dos medicamentos que promovem efeitos colaterais indesejáveis, muitas vezes, que poderiam ser evitados. O próximo. Eis aqui um mapa de quão doente eu sou ou eu deveria ser em termos diagnósticos. Fiz 3 cortes aqui para que a gente possa comparar. Ao nascimento, 5% da população dos nascidos vivos tem uma enfermidade diagnosticada ao nascimento. Já aos 40 anos de idade, isso sobe para 40%. 2 doenças já em torno de 15%, 3 doenças em torno de 3%. Aos 60 anos de idade, já 2/3 da população tem uma doença, praticamente metade da população tem 2, 1/3 da população tem 3. Aos 80 anos de idade, 90% da população tem pelo menos uma doença. 80% tem 2 e assim por diante, sendo que uma parcela pequena tem 7 ou 8 doenças. Mas, Wilson, o que é isso? Então, envelhecer é acumular doença? Não. As doenças vão acontecendo no transcorrer da vida, porque elas também são tempo dependente. Elas não começaram aos 60 anos de idade. Elas se manifestaram aos 60 anos de idade. A aterosclerose começou lá na juventude. A doença, a hipertensão arterial ou diabetes começou muito mais precocemente, antes que eu a diagnostique.
Eu a diagnostico quando ela aflora, quando ela vem com seus sinais e sintomas, ou eu a diagnostico um pouco mais precocemente, fazendo uma busca ativa. Mas o importante é que este indivíduo de 80 anos, com 5 doenças diagnosticadas e devidamente tratadas, pode ser saudável. Isto é o mais importante. E este indivíduo com uma única doença, ou mesmo sem doença nenhuma, pode não ser saudável, porque não tem a sua doença diagnosticada e, portanto, não tem tratado. Próximo, por favor. Professor Wilson, Como é que... Oi. Desculpa interromper, mas apareceu uma pergunta aqui que tem a ver com esse tema, né? A pergunta da Fátima é: quando é muito tarde para começar um envelhecimento ativo? Um minuto depois da sua morte. Até 1 minuto antes da sua morte, tem coisa para ser feita interessante para que aquele 1 minuto seja melhor do que seria se eu não a fizesse. Obviamente que quanto mais próximo eu estiver do final da vida, menos efeito eu terei na minha mudança de hábitos. Mas começar uma atividade física aos 90 anos de idade ou interromper um tabagismo aos 90 anos de idade permite que eu avalie efeitos interessantes, mensuráveis, identificáveis em 30 a 60 dias. Eu mudo as condições respiratórias de um indivíduo por interrupção do tabagismo em 60 dias. Eu melhoro a força muscular de uma pessoa em algo semelhante a 60 dias, independente da idade em que ele começa. Quanto mais precoce, melhor, porque eu pego um patamar mais alto. Eu parto de um patamar mais elevado. Mas é bobagem de imaginar que existe uma idade a partir da qual as mudanças de hábito e de estilo de vida não serão eficazes. Aliás, isto é uma condição muito evidente no site da Organização Mundial de Saúde, na língua inglesa. Never is too late. Nunca é tão tarde para fazer alguma coisa positiva para a saúde. Então, nós insistimos muito isto, principalmente entre os muito idosos, que usam as justificativas familiares também. Ele fumou a vida toda, coitadinho. Você acha que adianta parar de fumar agora? O melhor amigo dele é o cigarro. Bom, já começamos de um erro. O cigarro não pode ser amigo de ninguém que não seja do fabricante de cigarro. Tirando os indivíduos que são os acionistas da indústria do tabaco, todos nós nos prejudicamos com este hábito. Se eu conseguir mudá-lo, não proibi-lo, se conseguir convencê-lo de que há um bom motivo para a interrupção do tabagismo, este benefício começa 60 dias a ser mensurado 60 dias depois. Então, a quem fez a pergunta, o quanto mais cedo, melhor. Mas never is too late. Nunca é tarde para você iniciar um processo de melhora das condições de envelhecimento. Bingo. Como é que eu chego lá? Tem aqui alguns exemplos, né? O exemplo da busca ativa da doença, o exemplo da dieta, da atividade física e de algumas suplementações vitamínicas. O próximo, por favor. Então, no esquema, eu coloquei nutrição e atividade física como elementos básicos. Infelizmente, nós estamos na contramão da história. A história vem sendo cada vez mais profícua em oferecer alimentos que não são saudáveis e cada vez mais capaz de evitar que eu contraia músculo. Tudo aquilo que a gente chama de progresso tem como peça fundamental a não contração muscular. Então, é progresso, escada rolante, controle remoto, máquina de fazer absolutamente tudo, trio elétrico no carro, compras pela internet, tudo isto evita a contração muscular. E quando eu evito a contração muscular, eu diminuo o estímulo para a produção de miocinas
eu diminuo o estímulo para a manutenção da massa muscular e eu propicio o aparecimento do enfraquecimento ósseo. Então, a ausência de atividade física, que já é hoje um fenômeno infanto-juvenil, propicia elementos que já vão partir de um patamar inferior. Lembra daquela curva azul? Ele não vai atingir o máximo do desenvolvimento, porque vai faltar atividade física na primeira fase da vida. Mas isso é compensável, não está tudo perdido. Nós conseguimos fazer isso já na fase intermediária, mas tem que fazer. Controle de doença crônica depende de diagnóstico. É muito comum que alguém nos diga: eu não vou procurar, porque se eu procurar, eu acho. É tudo que nós queremos. Achar aonde mora a doença para poder tratá-la antes que ela se torne uma doença agressiva. Achar o diabetes, achar a osteoporose, achar a depressão, achar a alteração de memória, para que, uma vez diagnosticada, nós tenhamos formas bastante eficazes de tratar. E tratar, desde já eu quero deixar claro, não significa tomar remédio. Tratar tem várias estratégias de tratamento antes da prescrição do medicamento. Equilíbrio emocional é o indivíduo envelhecer querendo envelhecer. Diria qualquer um de vocês, mas quem que quer envelhecer? Bom, a única opção para não envelhecer é morrer. Então, a grande maioria não quer morrer. Então, a opção que resta é envelhecer. Ninguém consegue viver muito sem envelhecer. Isso é impossível. Existem aí algumas técnicas falaciosas que vendem Forever Young, Eterna Juventude, um monte de bobagens no qual se gasta muito e não se obtém nada, e nós ficamos sempre com um grande grupo de pessoas frustradas que gastaram muito de seus recursos e sabem que foram enganados, e quando dizem isso dizendo: eu buscava aquilo que sabidamente não existe, é buscado há milênios. A fonte da eterna juventude e o elixir da longa vida é milenar, mas nem por isso é real. Então, o equilíbrio emocional sou eu comigo, eu e o meu envelhecimento, e o suporte social sou eu com o meu entorno, com vocês e com todos aqueles que convivem comigo durante o meu envelhecimento, e eu convivo com eles durante o envelhecimento deles, e nós temos projetos para que o nosso envelhecimento continue nos permitindo coisas interessantes. Próximo. Este fenômeno, este binômio, exercício e nutrição, exercício e nutrição, exercício e nutrição, vão desde a prevenção primária, aquela que o indivíduo não tem a doença, e nós queremos que ele não tenha. Use, por exemplo, diabetes. Eu tenho lá uma pessoa adulta que não tem diabetes, mas descende de uma família de diabéticos. Eu quero que ele não tenha diabetes. Eu uso exercício e nutrição como condições fundamentais para evitar que ele tenha. Infelizmente, ele já tem diabetes, então eu vou fazer uma prevenção secundária. Eu não quero que o diabetes dele complique. Eu não quero que prejudique a visão, não quero que prejudique o rim, não quero que prejudique as artérias. Do que eu vou me valer? Exercício e nutrição. Cara, já complicou. Já tem uma perda de visão, ele já teve um acidente vascular encefálico, um derrame, ele já tem uma amputação de dedão. Eu quero que ele não tenha outro acidente vascular, eu quero que ele não prejudique ainda mais a visão e que ele não precise amputar mais um dedo. O que eu tenho que fazer? Exercício e nutrição. E eu não quero fazer nada que seja desnecessário ou que não contribua para ele. Eu não quero prescrever, por exemplo, insulina se ele não precisa. Eu não quero fazer um enxerto aórtico se ele não precisa. Prevenção quaternária, exercício e nutrição digno. Então, exercício e nutrição fazem parte de qualquer base de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, e aonde nós pudermos inserir esse binômio, não só, mas este binômio nós estaremos olhando para um horizonte bastante interessante. Próximo. O Alexandre Bussi
fez uma tese de doutorado onde ele propunha exercícios físicos para as pessoas que tinham queixa de memória. Essas pessoas se queixavam da memória. Então, está aqui uma senhora fazendo o leg press, o mesmo leg press da Maria, mas com menos carga, e está aqui a curva de evolução desta senhora. Em 9 meses, ela passa de uma carga de 15 quilos para uma carga de 45 quilos. Ela triplicou a carga de treinamento. Ela foi muito bem, mas foi a média. Ela não é uma exceção, ela não é a nossa pessoa que melhor evoluiu. Paralelamente a isto, o grupo que fez o exercício teve um desenvolvimento nos testes de memória que o grupo que não fez exercício não teve. Então, nós temos a certeza que os sistemas, os órgãos, funcionam num todo. Por isso que a gente usa a palavra sistêmico, porque ele interage com os sistemas, ele coloca os sistemas dentro de uma mesma curva evolutiva. O contrário também seria verificado. Olha, uma pessoa que fazia bastante atividade física parou abruptamente por causa da pandemia. Você sabe que ela piorou a capacidade física dela? Ela fazia leg press com 45, outro dia ela foi fazer, não conseguiu fazer mais do que com 15, acredito. E, além disso, a memória dela piorou bastante, eu acredito. Que essas curvas são imagens em espelho, quando eu faço e quando eu não faço. O próximo. Tem aqui um grupo de caminhada que nós fazemos na Atlética da Faculdade de Medicina, que, pela fisionomia das pessoas, dá para entender o que é que elas estão sentindo e fazerem caminhada juntos. Nada mais do que juntarem-se num determinado horário, sobre as vistas de um professor de educação física ou uma fisioterapeuta, e caminham juntos num ambiente saudável. Nada excepcional. Próximo, por favor. Uma foto da dieta do Mediterrâneo. Para quem está aí próximo do horário do almoço, ela abre o apetite. Por que ela abre o apetite? Por que eu gosto de ver essa foto? Primeiro, ela é bastante diversificada. Ela não propõe algo muito restritivo. Segundo, ela é colorida. A dieta, quanto mais colorida, melhor. Ah, mas então a gente come as cores? Não. É que o colorimento da dieta mostra que ela tem produtos bem diferentes uns dos outros. Então, os senhores veem aqui, fonte de proteína, fonte de fibra, tem aqui a garrafa de vinho, ela não está em primeiro plano, mas está aqui a garrafa de vinho, estão os azeites, estão os grãos, estão as massas, estão tudo aquilo que se pode e que se recomenda ingestão. Ah, mas essa dieta, para mim, que sou diabético, não é boa. Ok. Pelo fato de ser diabético, talvez a gente faça algumas restrições mesmo. Aí eu que sou hipertenso não posso usar esse sal. É verdade, você tem razão. No caso do hipertenso, nós faremos alguma restrição. Ou seja, este é o básico. E aí nós faremos os ajustes necessários para esta ou para aquela que se usa na linguagem eletrônica a palavra customização, do customer, né? Aquilo que a gente faz com a roupa. Quando a gente comprava terno e fazia os ajustes, faz uma barra um pouquinho mais curta, faz um acerto no paletó, para quê? Para ficar bem adaptado ao meu perfil, ao meu shape. O próximo. Esse é um estudo feito inicialmente na Finlândia, por isso ganhou o nome de estudo Finger, que está agora ganhando inúmeras populações, inclusive no Brasil. Ele se baseia num aconselhamento nutricional, numa atividade física e num estímulo cognitivo. Essas oficinas estão chamadas frequentemente de oficinas de memória, mas são ambientes de estímulo cognitivo. Ou pode ser ambientes onde se faz jogos, desafios à memória, desafios ao pensamento, aquilo que, de alguma maneira, estimula a cognição. Ah, mas eu gosto tanto de fazer tricô, já não é mais cognitivo depois do primeiro mês de fazer tricô. A não ser que você mude o ponto,
a não ser que você mude a peça de confecção, a não ser que você mude o ambiente onde você faz o tricô, coletivo, com outras pessoas, que você alterne tricô com crochê, com outro tipo de manipulação de agulhas. Ou seja, o que desafia o cérebro é o novo. Eu gosto de tocar piano. Ótimo, excelente. Tire uma música nova a cada mês. Inclua uma nova música no seu repertório. Eu gosto muito de cozinhar. Excelente, aprenda uma receita nova a cada período. Não faça sempre o mesmo. Não vá sempre no mesmo supermercado, não visite sempre a mesma igreja ou o mesmo templo. Não faça as mesmas coisas, porque as mesmas coisas não usam mais a área cortical. Usam as áreas que são do extrapiramidal, que são as áreas daquilo que já é automático. Então, evidentemente, que se eu quero fazer a junção dessas três coisas, eu devo fazê-las. E a mesma coisa vale para os exercícios, e a mesma coisa vale para a dieta. Não coma sempre a mesma coisa. Não faça do seu cardápio algo monótono, nem da preparação do alimento. Será que isso adianta para alguma coisa, gente? O Finger mostrou que sim. Vamos para o próximo? O Finger mostrou que, num intervalo de tempo relativamente curto, diante do nosso envelhecimento, que são 2 anos, tanto os scores totais, quanto o processamento da imagem, da linguagem, quanto as atividades psicomotoras, melhoram dramaticamente já a partir do 1º ano. Os senhores já estão vendo médias independentes já a partir do 1º ano e nitidamente independentes a partir do 2º ano. O que não melhora muito? A memória. Puxa, mas memória é um negócio tão importante. Mas memória executiva é importante. O fato de eu não lembrar o nome, ficar querendo lembrar o nome do Rabelo, como é mesmo o nome do Rabelo, Rogério, pronto. Isso não modifica tudo que eu tenho que interagir com o Rogério. Eu posso muito bem ligar para o Rogério e dizer: ô, meu amigo, você está bom? Quando vai ser mesmo a nossa live? E pronto, eu supero essa dificuldade. Muito mais do que eu não saber como fazer a ligação ou não saber exatamente o que é uma live. Isto é que me preocupa, porque a memória operacional é aquela que mais nos limita. O próximo, por favor. Estas senhoras, a National Geographic fez uma matéria muito bonita, revelando quais eram as Blue Zones do planeta. Por Blue Zone, entenda lugares onde os indivíduos atingem idade bastante avançada. Uma das Blue Zones mundiais é a ilha de Okinawa. E a ilha de Okinawa tem características culturais próprias de lá. As mulheres, predominantemente as nonagenárias e centenárias, nós já vimos isto antes, têm várias atividades. Por exemplo, elas são as pessoas que catam mariscos nas praias de Okinawa. E elas levam um cesto atado à sua região frontal, debruçado sobre o dorso, aonde elas vão jogando os mariscos que elas pegam no chão. Quando o cesto atinge um determinado peso, elas descarregam o cesto na praia, pegam outro cesto e vão fazendo isso. Aí vem um indivíduo que coleta os cestos num veículo motorizado e faz esta contribuição. Ambos fazem essa contribuição. Mas o que nós estamos vendo aqui é que esta senhora de nome Kamada, que tem 102 anos de idade, lidera um grupo de Moai. O Moai, traduzindo de uma maneira muito ruim, é um mutirão. Estas senhoras se reúnem uma vez por semana e decidem qual é a família da comunidade que elas vão ajudar. É alguém que teve o filhinho e não está com tempo suficiente para poder arrumar a casa? Ou é alguém que perdeu a esposa e não está conseguindo manter as suas atividades? Ou é alguém que está doente e está precisando de uma ajuda? Uma vez eleito,
estas senhoras farão durante a semana aquilo que é necessário para fazer um upgrade naquela casa. E o relato que a senhora Camada deu ao repórter, ao jornalista, foi: eu herdei esta função de minha mãe, quando ela estava próxima da morte, com mais de 100 anos. Eu tinha 80. Assumi esta posição e de lá para cá eu não vi o tempo passar. Senhores, decodifiquem o que significa eu não vi o tempo passar. Significa eu vivi 20 anos muito bem. E quando você vê o tempo passar, geralmente é baseado em fatos que não são agradáveis. O tempo passa rapidamente quando você está fazendo uma coisa que gosta. Eu acabei de olhar no relógio e vi que eu já estou atrasado, porque eu estou fazendo uma coisa que gosto. Para quem estiver me ouvindo e não estiver muito satisfeito com o que está ouvindo, cara, esse cara não vai parar de falar. É a relatividade do tempo. Esta senhora confessa ao jornalista que ela vive dos 80 aos 102 e não viu o tempo passar. Isso tem um significado enorme. Passo próximo. Estratégias de atuação. O que é que nós temos que fazer? Quais são as diretrizes? Bom, primeiro, mudança de estilo de vida, individual e coletivo. Uso das vacinas, mesmo antes das vacinas da Covid, esse slide já estava preparado antes das vacinas, as vacinas necessárias, vacina da gripe, vacina do herpes zoster, reforço da vacina do tétano, a vacina para prevenção das inúmeras enfermidades tem que estar atualizada. Nós vemos de um passado recente, no final dos anos 90 ainda, se discutia se vacina era eficaz para idoso. O idoso tem imunossenescência. Não adianta vacinar que ele não vai ter resposta vacinal. Tem, lógico que tem. Virou um mercado maravilhoso, todo mundo está protegido. Ah, mas teve lá um caso que tomou a vacina e pegou a doença. Opa, peraí. Tinha 100, agora tem 10. Nós protegemos 90% das pessoas. Tinham doenças graves, agora tem menos graves. A vacina não é um impedimento para a doença. Ela será um impedimento para a doença quando ninguém mais ficar doente, como é o caso da poliomielite. A poliomielite foi erradicada porque nós vacinamos, até que ninguém mais tem poliomielite. Opa, aí sim a doença é considerada controlada. Quedas. Prevenção de quedas é fundamental. Eu brinco, falando sério com os clientes, dizendo: o senhor pode tudo, menos cair. Cair não pode, porque a queda é totalmente imprevisível. Eu sei quem cai, mas eu não sei quem será depois da queda. Uma fratura de colo de fêmur, um hematoma extradural, uma fratura de vértebra pode custar a funcionalidade do indivíduo por muito tempo ou pela vida toda. E sinalização, nós precisamos aprender. Nós, sociedade, e nós, idosos, temos que aprender que para que eu tenha uma boa relação com o meio ambiente, ele tem que me sinalizar zonas de risco. Tem que me sinalizar que há uma escada, tem que me sinalizar que a escada terminou, tem que me sinalizar que a porta é basculante, tem que me sinalizar para que eu possa me proteger. Então, essa sinalização é fundamental. Como é que eu faço detecção precoce de doença? Eu avalio todo. Eu não avalio só a queixa. O cliente veio ao consultório e se queixa do joelho. Eu avalio todo o indivíduo. Quero saber como é que está o sono, quero saber como é que está o intestino, quero saber como é que está a alimentação, quero medir a pressão, quero fazer uma palpação abdominal, pulsos. Mas, doutor, eu vim aqui só por causa do joelho. Entendi. Mas o joelho tem dono. O dono do joelho é o senhor. Então, nós precisamos conhecer o senhor para poder entender melhor o seu joelho. E não raramente, ele sai de uma consulta onde ele foi se queixar do joelho com um tratamento para dor do joelho, não tenha dúvida. Mas com uma dieta para diminuição de peso, porque ele está com o peso muito aumentado. E é isso que está determinando a dor no joelho. Então, nós temos que ter isso claro, de que a doença tem que ser buscada. E, para tal, desenvolvemos uma estratégia
que é a GC10, avaliação geriátrica ampla ou compacta de 10 minutos, que na tradução para a língua inglesa é a TH10, que avalia em 10 minutos como é o estado geral daquele indivíduo. Terapêutica eficaz, isso é um ganho, é um legado que nós idosos estamos dando para vocês que não são idosos. Nos agradeçam, hein? Nós estamos criando, ou por nossa causa, estamos sendo criadas as técnicas minimamente invasivas, que produzem um menor impacto a ponto de que pode ser feito com o idoso. Cirurgia laparoscópica foi uma delas. O idoso não poderia fazer uma cirurgia aberta, criou-se uma estratégia para entrar com o laparoscópio e fazer a cirurgia. Inicialmente era para o idoso, agora é para todo mundo. O stent foi outra. Esse indivíduo não aguenta uma revascularização. Vamos colocar lá dentro uma molinha que impeça de coagular. Ótimo, agora todo mundo põe stent. A troca da válvula por via endoarterial. Isso é para quem não consegue fazer a cirurgia com o coração aberto. Agora é para todo mundo. Então, entendam que o minimamente invasivo é um passo a favor de todos, da humanidade para o desenvolvimento da ciência. Que eu vou em busca daquele que não pode fazer o convencional e acho uma solução para quem não pode fazer o convencional e também para quem pode, minimamente invasivo. E as adaptações que nós temos que fazer? O primeiro é a educação, é isso que nós estamos fazendo. Estamos nos educando mutuamente, segundo Paulo Freire. Pesquisa. Os dados precisam ser confirmados por ambiente de pesquisa. Ou eu acho que, ou por via das dúvidas, não faz mais nenhum sentido. Por isso que esses prescritores de falsas drogas, seja para o envelhecimento, seja para a Covid, têm que se calar. Eles não podem continuar falando mentiras que a população acredite. Nós temos que disseminar o conhecimento real, baseado em evidência. E implementar isso em termos de políticas de saúde. Isso tem que se tornar acessível e acessável para a grande maioria da população. Não pode ser elitista. Eu não posso basear uma solução de um problema franqueado a apenas 1% da população. Não, tem que encontrar soluções que sejam factíveis a todos. Eu coloquei aqui mais um aviso da prevenção quaternária, que é algo hoje bastante importante, que é não fazer aquilo que não é necessário. Fazer mais uma tomografia, propor mais uma medicação, levar o indivíduo a mais um exame desnecessário, primeiro, torna aquilo mais complexo, sem que haja benefício. Segundo, tira o espaço de outra pessoa que poderia estar fazendo aquela, principalmente no Sistema Único de Saúde, que poderia estar fazendo a sua primeira tomografia, ou poderia estar usando um medicamento que é realmente necessário. Então, esta equação, que não é de igualdade, mas é de equidade, é fundamental. Então, as 3 perguntas a serem respondidas, para quem gosta delas, é o que, para quem, quando. O que fazer? Em quem fazer? Quando fazer? É isso. Se eu responder a essas 3 perguntas, 90% das vezes eu terei a resposta mais adequada. Próximo. Estou terminando. Lembrar que nós cada vez mais seremos intermediados pelos instrumental eletrônico, pela TI. Estamos sendo intermediados agora e seremos cada vez mais na consulta, nas orientações, na educação, nas compras, em tudo. Então, eu tenho que entender que este virtual estará presente e isto foi acelerado. A pandemia acelerou, no meu cálculo, em 2 décadas. Aquilo que aconteceria em 2 décadas aconteceu em 2 anos. Então, nós temos isso. O que não pode é o TEC substituir o touch, o contato, o face-to-face, a interação entre 2 indivíduos. Eu não posso delegar à máquina conversar com o cliente. Eu não posso conversar com a máquina para obter informações do cliente. Não. Isto eu acho um grande prejuízo
principalmente numa comunidade de idosos. Talvez isto seja verdade com a geração de hoje, a geração millennium, daqui a 50 anos, com os médicos que serão formados pela geração millennium daqui a 50 anos. Mas, por enquanto, para os profissionais que são acostumados ou adaptados ao touch, e para os clientes que precisam desta comunicação direta, isto não pode ser substitutivo, isso tem que ser somatório. Eu converso com o cliente via veículo de comunicação, mas eu faço com que ele me sinta presente e ele se sinta presente no meu ambiente para que nós possamos trocar este contato interativo. Próximo. Será que nós estamos preparados para envelhecer? Individualmente, cada um de nós tem que ter a sua resposta, né? Cada um de nós terá a sua resposta. Haverá quem diga ainda, nem penso nisso. Isso não vai acontecer comigo. Cuidado, hein? Já falei que o único jeito de não envelhecer não é bom. E há quem fala, não, eu me preparei legal. Eu já estou planejando isto, e se acontecer isto, eu vou fazer aquilo e assim por diante. Então, é uma questão de planejamento. Em termos de sociedade, eu não tenho dúvida que a sociedade vem a reboque do indivíduo. Primeiro, as mudanças são individuais, depois as mudanças são coletivas. Quando a grande maioria dos indivíduos estiver preparado para envelhecer, o coletivo estará preparado para envelhecer. É natural, é a mesma coisa da vacina. Não vacino todo mundo, eu vacino cada um. Quando a maioria estiver vacinada, é porque o coletivo estará vacinado. Mas eu, como estou neste ambiente há algumas décadas, eu vejo grandes progressos. E agora eu só falarei deles e encerro num intervalo de tempo curto. Pode passar o próximo. Já existe cada vez mais gente querendo viver mais. E cada vez mais querendo viver melhor. Então, isso é uma busca constante em programas, em consultórios, em ambientes interativos como o nosso. Próximo. Foi uma campanha nossa de que, para se sentir cidadão, o idoso pudesse doar algo de si, que não só dinheiro, que não só bens, que não só produtos. Então, foi ampliado aquilo que era proibitivo para indivíduos com 60 anos ou mais, que era a doação de sangue, já foi ampliado em uma década. Tornou-se possível eu doar um dos meus rins aos 68 anos de idade, ou doar um pedaço do meu fígado até os 70 anos de idade, ou doar as minhas córneas, mesmo que eu tenha 100 anos de idade. Não esqueçam que eu posso fazer doação em vida dos rins, um pedaço do fígado, do sangue, e posso fazer doação pós-mortem. Quem é que vai querer uma córnea de um homem de 100 anos? Quem não tem córnea quer, porque a córnea de um homem de 100 anos é tão transparente quanto a córnea de um homem de 20 anos. A córnea é transparente, o que não é transparente é o cristalino. Então, isto é cidadania. E se o indivíduo quiser doar sangue depois de 69 anos de idade, eu faço um documento e digo, atesto para os devidos fins que o senhor Pedro da Silva goza de boa saúde e, portanto, está apto a doar sangue aos 75 anos de idade, e o banco de sangue aceita. Isso é legal. Porque quando interna um filho do senhor Pedro, seu Pedro, o senhor precisa vir com doadores de sangue por causa do seu filho para criar uma campanha de fluxo de sangue. E o seu Pedro ficava limitado, ele falava, eu não posso doar sangue para o meu filho. Ficava angustiado. Pode sim. Tem direito, pode, tem saúde para isso. Então, essa condição de cidadania, que vai aparecer também nas próximas telas, é fundamental para eu me sentir pertencente à sociedade. Senão, eu sou um elemento, por mais bem tratado que eu seja, mas excluído. Um canário do reino. Fico lá na gaiolinha. Trocam água, põem alface todo dia. Não, envelhecimento saudável não é isso. Próximo. Está aqui. Johnny Mitchell foi
contratada pela Yves Saint Laurent para ser um modelo. Será que a Yves Saint Laurent é filântropa? E quer mostrar que o envelhecimento tem sua beleza? Que nada. A Yves Saint Laurent quer os clientes de 70 anos. Mas é isso que me interessa. Que ela diga para as mulheres de 70, de 80 ou de qualquer idade: ei, é possível ser bonita assim. É possível ser admirada. Você não tem que ser obrigatoriamente jovem para ser uma mulher ou um homem interessante. Um homem que marca a sua, uma mulher que marca a sua presença pelo visual, pelo layout. Isso é cidadania. Próximo. Japonesas, empresas japonesas, subsidiada pelo Ministério do Bem-Estar, Saúde e Trabalho, subsidiadas, têm campanhas de preparação dos seus funcionários para atender idosos. Talvez este grupo que eu vejo e aqueles que nos assistem nunca viveram uma situação parecida com chegar e dizer: qual é o preço desse produto? O funcionário diz: está na etiqueta. Mas o cliente não consegue ver a etiqueta. A etiqueta está muito baixa, a letra é muito pequena, ou é uma etiqueta preta em fundo vermelho. Então, ele não consegue ler. Esses funcionários são treinados, e treinados de uma maneira muito interessante, treinados com uma roupa especial que simula o envelhecimento. Então, eles têm a visão turva, eles têm a audição prejudicada, eles têm a coluna arcada, eles têm uma mobilidade das pernas menor, e aí ele diz: cara, agora eu entendi um monte de coisas que eu não sabia antes. Então, é isso. Próximo. Ai, essa é uma delícia. Esse restaurante no Japão serve uma comida muito boa, com preço muito honesto. Mas ele tem uma peculiaridade muito interessante. Os garçons têm Alzheimer. Foram contratados porque têm Alzheimer. E o slogan do restaurante é o seguinte: você vai se surpreender, porque você vai pedir um prato e receber outro. E talvez você goste mais do prato que você não pediu do que do prato que você tinha pedido. A comida é muito boa, o preço é muito bom, e as pessoas interagem com esta senhora, que pelo Alzheimer estaria segregada lá na casa dela, sem contato com ninguém. Estes dois jovens provavelmente vão perceber que ter Alzheimer não é condição sine qua non para ficar trancado dentro de casa. Que é perfeitamente possível que o indivíduo com Alzheimer transite pelo prédio, visite o mesmo clube, passeie no mesmo supermercado, só que ele tem que ter alguns cuidados adicionais, como tem que ter cuidado o indivíduo que tem labirinto, ou como tem que ter cuidado o indivíduo que tem outro problema de saúde. Próximo. Gosto desse também. Reparem no detalhe. Um casal dormindo, exercendo a sua sexualidade proporcional à sua idade e usando fralda absorvente. A fralda absorvente não tira a sensualidade nem a sexualidade. Combina. Combina. Não tem problema. Tem adaptação. Mas isto é factível. Isto não é promíscuo. Isso não é libidinoso. Isto não é uma coisa utópica. Isto é a realidade da nossa vida. Adquirir estas aptidões pressupõe uma expansão do universo no qual nós viveremos. O próximo. Nós lançamos há alguns anos 3. A campanha Outubro Prateado, mais uma vez em alusão à cor dos nossos cabelos, e em alusão ao Dia Internacional do Idoso, que é dia 1º de outubro. O que é que nós queremos? À semelhança dos outros meses coloridos, chamar a atenção para um determinado aspecto. Mas, ao contrário dos meses coloridos, nós não queremos chamar a atenção para nenhuma doença.
Nós queremos chamar a atenção para uma condição natural da vida e que tem tido menos atenção do que deveria, tem menos atenção do que deveria. Então, nós nos unimos à Secretaria do Estado, nos unimos ao Parlamento, nos unimos às câmaras de vereadores e estamos tentando oficializar o Outubro Prateado como sendo um momento de reflexão sobre envelhecimento saudável. Próximo. Eu vou terminar com essa historinha que dura 5 minutos. Não, 1 minuto. Seu José era um homem aposentado, vivia num condomínio. E ele descia na área comum do condomínio e lá ele era um sucesso entre as crianças. José contava história, José brincava com a maioria das crianças, conhecia todas pelo nome, perguntava sobre a escola e um monte de coisa. José é o pai de uma queridíssima amiga. José sofreu um derrame cerebral. E, a partir do momento que saiu do hospital, José passou a depender de uma cadeira de rodas e passou a não ter mais capacidade de se comunicar com as pessoas, porque ficou com uma afasia de expressão, ele não consegue se manifestar verbalmente. Luísa era uma das meninas que gostava muito de José. E Luísa pintou esta cartolina ou este painel e deu para José. Ela escreve: gosto muito de você. Eu queria que o senhor estivesse melhor, mas podemos aproveitar assim, né? Mas eu sei que podemos aproveitar assim. Aí ela tentou escrever melhoras, do jeito muito próprio da idade de Luísa, da sua amiga Luísa. Prendeu uma flor e deu para José. A minha amiga viu isso quando chegou em casa, fotografou e me mandou. E nós nos ligamos e ambos muito emocionados, tocados por isso, né? E eu entendi que Luísa está preparada para viver as condições de envelhecimento dela, daqui a muito tempo, e dos familiares. Esta ideia de que você estivesse melhor, mas eu sei que podemos aproveitar assim, é um grau de adaptação necessário para todos, para que nós, como sociedade, consigamos envelhecer de uma maneira bastante positiva. Eu sintetizo isso como a necessidade de nós nos educarmos para envelhecer. Eu finalizo com a próxima tela, que é uma frase do Bernard Shaw, que é uma ameaça a todos, menos nós, os idosos. Tomem cuidado. Nós, idosos, somos muito perigosos, porque nós não temos medo do futuro. Nós já estamos no futuro, então fica mais fácil. Obrigado pela atenção de todos, grato. Dr. Wilson, fantástico, muitos elementos importantes, e essa história da Luísa realmente é bastante emocionante. Pega. Pega mesmo. Marcos e Isabela, temos manifestações do público? Sim, temos muitas manifestações e algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é do Edson. Qual o melhor caminho para motivar um idoso deprimido e totalmente entregue a iniciar uma retomada em sua vida ativa? Boa. Edson, não é a pergunta de $1 milhão, mas a resposta de $1 milhão. Porque a pergunta todo mundo faz e não ganha nada com ela. Mas a resposta é a seguinte. Em parte, o tratamento da depressão é fundamental. Eu não vou negar a isto que tudo depende da vontade da pessoa. Mas o approach, a condição necessária para trazer este indivíduo de volta à realidade é fundamental em termos de mostrar a importância que ele tem. Eu, muito frequentemente, faço isso. Falo, seu José, o senhor acaba de me dizer que não tem valor para mais nada. O senhor não vê mais nenhum significado para a vida, não é verdade? É isso mesmo, eu não sirvo para mais nada. Eu era um empresário, eu tudo não passava. Falei, então, por que motivo seus 2 filhos parariam de fazer o que eles fazem,
para trazer o senhor ao consultório. Pagariam o valor da consulta, se mobilizariam. E eu daria ao senhor toda a minha atenção se nós não julgássemos o senhor uma pessoa extremamente importante. Nós ficamos melhor quando o senhor fica melhor. E daí vem um discurso de valorização absolutamente real. Aquilo é real. Ele tem uma importância capital. Aliás, isso já se demonstrou. Sociedades onde existe a presença de um idoso ativo são sociedades mais estáveis do ponto de vista de equilíbrio emocional. Aonde você vê grandes conturbações sociais é onde falta o idoso ativo para dar estabilidade. Isso são estudos sociológicos e populacionais mostram isso com muita evidência. E não só entre os humanos. Em ambientes de animais, de experimentação, isso é claro. Se eu tiro os elementos mais antigos da comunidade, há uma muito maior rivalidade entre os elementos mais novos. Aquilo é fundamental para o equilíbrio. Então, mostrar ao indivíduo a importância que ele tem, e aí eu engato um alerta, viu, Isabela? Que é o seguinte: não valorize a pessoa pelo sintoma. Não ligue para ela para perguntar da dor. Não pergunte a ela, em primeira instância, se ela dormiu, ou se ela tomou o remédio, ou se ela evacuou, porque tudo isso significa: eu gosto de você por causa da sua dor. Eu gosto de você quando você evacua. Eu gosto de você quando você toma o remédio. E não é isto, não é real. É óbvio que tudo isso me tranquiliza como filho. Mas o motivo de eu ligar para a minha mãe é: mãe, eu estou te ligando porque eu gosto muito de você, então eu quero saber como é que você está. Essa é talvez a mensagem mais interessante para desfazer a exclusão. Né? A inclusão tem, em primeira instância, que desfazer a exclusão. Por que esse indivíduo foi excluído? Ou por que ele se excluiu? E, às vezes, a exclusão vem de algo que eu não sabia. Vem de, por exemplo, o indivíduo está com uma incontinência urinária, e ele não quer que ninguém saiba, então ele não sai mais de casa. Às vezes, ele tem uma diminuição da audição e ele fica com assim, ressabiado de dizer: olha, fala mais alto. Então, esta percepção do porquê é fundamental. Certamente não é porque ele é idoso, porque existem idosos com comportamento completamente diferente. Muito obrigada, professor. A segunda pergunta que a gente tem aqui, excelente. Hoje, o excesso de medicamentos prescritos para idosos já é um problema de saúde pública. Qual seria a solução para isso? Na faculdade de medicina, olhar mais apurado para o envelhecimento? Isso. Isso já ganhou um nome. Já tem um nome para isso. Chama-se desprescrição. Nós vamos lançar um manual essa semana, eu estou fazendo um spoiler, daqui amanhã. Amanhã, não, depois de amanhã, sexta-feira, nós vamos lançar. Manual de Condutas em Geriatria Ambulatorial. O Rogério vai ganhar um livro, nós levaremos para você. E o primeiro capítulo chama-se Farmacoterapia e Desprescrição. Por que desprescrição? Porque muitos remédios usados são aquilo que se encaixa na prevenção quaternária. Eles não são interessantes para o cliente e provocam efeitos colaterais, que acabam determinando a prescrição de outro remédio. Então, o remédio que foi usado para um determinado fim, que não é mais necessário, determina um efeito colateral que propõe um outro remédio. Então, é uma dor articular, que vai melhorar com fisioterapia. Por conta disso, ele toma um anti-inflamatório. E como o anti-inflamatório faz mal para o estômago, ele toma um protetor da mucosa gástrica. E como ele também faz mal para o rim, ele toma um diurético. Então, se eu tiro o anti-inflamatório fazendo uma estratégia não medicamentosa da dor articular, eu tiro o remédio do anti-inflamatório, ou do estômago e ou do rim.
Então, eu consigo fazer uma desprescrição. E a gente usa isso, é um jargão entre os geriatras. Eu fico mais contente quando eu tiro um remédio do que quando eu prescrevo. Isso é uma estratégia de atuação. E isso está sendo cada vez mais enfatizado. Óbvio que a indústria farmacêutica não nos elege como ídolos, mas eles sabem que, para a indústria farmacêutica, interessa muito mais o remédio bem prescrito, assim como para os laboratórios interessa o exame bem pedido, aquele que realmente contribui para a saúde da pessoa. Muito obrigada. Vocês são nossos ídolos, então não se preocupa. Temos mais uma pergunta da Celina. Nossa sociedade coloca a velhice em lugar de perdas. Isso não influencia o fato do indivíduo não pensar em seu próprio envelhecimento? Sem dúvida, Celina. O preconceito é enorme e ele é cultural, ele vem desde a nossa infância, né? O termo velho, na maior parte das vezes, é associado a alguma condição pejorativa. Ei, troca de sapato, isso daí está muito velho. Eu vou trocar de carro, troquei o velho pelo novo. E isso vai invadindo todas as searas aonde o velho. Algumas vezes ele tem uma conotação positiva. O Rogério é meu velho amigo, né? Eu tenho um violino, um velho violino que continua com um som maravilhoso, mas são menos frequentes. Esta condição de que o erro, onde é que está o erro, né? O erro está em dizer que o envelhecimento é um acúmulo de perdas. Ele tem realmente suas perdas, mas nós temos perdas desde o nascimento. Se nós tivéssemos que optar por aquela vida que era super segura, dentro do útero materno, cercado de líquido por todos os lados e bem alimentado, aquilo ali era um conforto. Nós tivemos um fenômeno chamado nascimento que nos expulsou, que nos colocou para fora. Eu era muito menos responsável enquanto eu era estudante de medicina, mas resolveram me dar um diploma, resolveram me chamar de médico. Eu passei a ter responsabilidades muito maiores como médico. E não contente com isso, resolveram me chamar de professor. Aí que as responsabilidades aumentaram ainda mais. Mas é evolução. Não tem como ganhar sem perder, não tem ônus, não tem bônus sem ônus. Não tem moeda de uma face só. Então, eu tenho perda, sim, com o envelhecimento, mas eu tenho ganhos que são incomensuráveis. Mas as perdas são maiores. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu não posso comer de tudo que eu comia antes, ok. Mas você pode saborear aquilo que você gosta de uma maneira muito mais detalhada, né? Aquele cálice de vinho que te é autorizado tomar, ele tem um sabor que uma garrafa de vinho no passado não tinha. Aquela posição de sexualidade que eu descrevi, aquilo pode ser mais importante para aquele casal do que 10 relações sexuais numa mesma noite de 2 jovens. A qualidade supera a quantidade. É isso, envelhecer é perceber essa nuance, é perceber essa transição entre o muito e o bom. Essa eu acho que é descaracterizar o envelhecimento como obrigatoriamente perda. Se eu fizesse essa mesma fala há 30 anos atrás, ela seria pífia. Eu não teria condições de falar o que eu estou falando agora há 30 anos passados. Nunca. Foi o que eu ganhei nesses últimos 30 anos que me permite ter uma conversa como essa. Excelente, muito obrigada. Os comentários que a gente tem aqui, a gente tem Maria Yolanda, Sueli, Edson, Rosemary, Marlene, todos agradecendo muito, elogiando bastante o evento, muito obrigada. E além disso, a gente ainda tem comentários sobre o prazer da alimentação e da atividade física, e também comentários, o Dr. Oliver Stacks, falecido recentemente, em suas obras apontava a importância de mudarmos o cotidiano
a importância de mudarmos no cotidiano de mudanças de trajetórias. Quem é destro usar a mão esquerda para ativar os cérebros e suas conexões. Então, isso também é bem interessante e fez sucesso no nosso chat. Muito obrigada. Legal. Doutor Wilson, acho que ficou muito evidente o sucesso da sua participação, o quanto foi elucidativo em termos de conhecimentos reunidos numa palestra muito empolgante. Eu, como arquiteta, vejo com muita alegria, né, falar sobre Isso. a importância do ambiente, tanto físico quanto emocional, para a saúde e o envelhecimento ativo, né? Então, agradecemos muito a sua presença aqui e lhe damos mais um minutinho final aí para suas palavras finais. Maria Luísa, é um privilégio e ter você como arquiteta, eu já te considero um dos elementos fundamentais para esta saúde do idoso. A arquitetura evoluiu muito e eu me lembro de uma feira que foi realizada, uma feira, eu talvez erre o nome, mas era uma feira de construção civil. Eu fui convidado para participar de uma mesa onde tinham escritórios de arquitetura bem importantes e lá aprendi com um colega seu algo que ficou marcado. Ele falou: olha, fui convidado para fazer o projeto de um residencial de idosos. E fiquei dividindo as áreas comuns de várias maneiras. Coloquei biblioteca aqui, sala de jogos ali, e um bar, e não sei o que, não sei o que lá. E tinha uma área que eu não tinha nada para colocar. Aí eu deixei vazia. Voltei lá quando o prédio estava habitado e estava todo mundo na área vazia. E eu entendi que aqueles indivíduos queriam eles darem um destino para aquela área. Cara, fiquei arrepiado. E é isso. É convidar o indivíduo ao protagonismo. Não é? Então, Maria Luísa, você sabe disso muito melhor do que eu, mas nós, às vezes, erramos de trazer. Não, mamãe, pode deixar que eu faço as compras para você. Alô? Me perdoa, mas quem quer comprar meu pasta de dente, quem quer comprar o meu sabonete, quem quer comprar o detergente, sou eu. Me leva. Quero ir junto. Fala, Rogério. Muito obrigado. Eu agradeço realmente esta oportunidade. Eu tenho, na pessoa do Rogério e na Casa Ondina Lobo, uma extensão da minha vida pessoal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a manifestação do Dr. Rogério também, o apoio de toda a equipe Cisco que esteve aqui conosco, da equipe da Casa Ondina Lobo, que também tem feito todos os suportes necessários. E antes de encerrar, eu gostaria de ratificar que no sábado haverá o leilão beneficente e que esse leilão terá 2 momentos, às 10 da manhã, a apresentação dos itens e a partir das 14 horas ocorrerá o leilão propriamente dito. Então, essa é uma forma de captar recursos, a casa depende dessa captação de recursos, tem a possibilidade também do envio por Pix de alguma doação de pessoas físicas e jurídicas. O Pix da Casa Ondina Lobo é o CNPJ, que é 62788-484-1000 ao contrário, 32. Professor Wilson, muito obrigada. Doutor Rogério, muito obrigada. Um abraço a todos e esperamos vocês amanhã na palestra sobre violência contra o idoso. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Muito Rogério. obrigado, Wilson. Muito Tchau. obrigado. Tchau, obrigado a todos. Pode parar a gravação, Cris.